Boa tarde, gente! Boa tarde! Como vai vocês nesse domingo maravilhoso? Aqui na minha cidade, o domingo hoje tá ensolarado. Tá um domingo mais quente. Nem fez inverno em Ipatinga esse ano, gente. Nem precisamos comprar roupa de frio e quase nós não usamos roupa de frio esse ano, vocês acreditam? Compensação, teve outros lugares aqui do Brasil que fizeram frio, né? Mas aqui em Ipatinga é quente, o Vale do Aço é quente. Então, hoje o domingo ficou um dia lindo mesmo, poder sair, fazer atividades ao ar livre. E aí, como foi o domingo de vocês? Hoje nós estamos no dia 25 de agosto, nós já chegamos até aqui, hein? Nossa jornada está quase se encerrando. Dia 31 é o dia que a gente termina, olha só, estamos na reta final. Falta poucos dias, faltam apenas seis dias para a gente encerrar o nosso projeto Provérbios em 31 dias. E aí, hoje nós já estamos no dia 25, que bênção, né? O tema hoje é a importância do autocontrole. Até aqui nos ajudou o Senhor, isso mesmo, Técio, graças a Deus. Tudo que a gente começa, a gente tem que terminar, não é? Por quê? Porque a gente envia um comando para o nosso cérebro que tudo aquilo que a gente começa, a gente termina. Muita gente começa as coisas e para no meio do caminho. Quando a gente para no meio do caminho, nosso cérebro vai só entendendo que ele não precisa se esforçar, ele não precisa continuar, ele não termina nada que começa. E aí a gente não consegue concluir, não consegue comemorar, né, as nossas conquistas. E aí vive aquela vida sem conquistas, sem determinação. E isso vale para toda a área da nossa vida. Todas as áreas que a gente começa as coisas e não termina, nós começamos a alimentar dentro de nós uma crença de incapacidade. A gente mesmo olha os nossos resultados e a gente mesmo vê, sou incapaz. Incapaz de começar e terminar alguma coisa, incapaz de dar prosseguimento naquilo que eu começo. E aí aquela vozinha começa a falar na cabeça da gente, né? E aí não adianta, né? Quando a gente mesmo prova pra gente que a gente não é capaz, o que vai restar, né? Então, toda vida que a gente começa alguma coisa, começou a ler um livro, termina, mesmo que seja assim, na raça. Começou a fazer um curso, termina o curso. Começou a fazer qualquer coisa, vai até o final. Porque você está dizendo para você mesma, para o seu cérebro, que tudo que você começa, você termina. E aí nós estamos aqui, olha, na reta final já da nossa caminhada com Provérbios. Grandes coisas nós temos aprendido, como o Senhor tem falado com a gente, né? Vários testemunhos a gente escuta de pessoas que ouvem depois de noite, antes de dormir, quando chega do serviço, coloca para a família ouvir, tem aprendido a Bíblia de uma forma diferente do que tinha aprendido antes. Isso é muito bom. Quando a gente ouve, né, a palavra do Senhor, pela boca de outra pessoa, por um entendimento de outra pessoa, sai daquele tradicional da gente ler sozinho, quando a gente tenha o ponto de vista de outra pessoa, né? É muito importante, porque a gente acaba aprendendo coisas que a gente, às vezes, já leu e nunca tinha tido aquela visão, aquele ponto de vista diferente, né? E por isso é tão importante a gente estar sempre procurando um estudo bíblico, para estudar a Bíblia junto com outra pessoa. Eu gosto de estudar junto com outra pessoa por causa disso, porque às vezes eu li alguma coisa aqui e aquilo passou despercebido, mas aí quando eu ouço fazendo estudo com outra pessoa, eu vejo, gente, olha, tava na minha cara e eu não vi isso aqui. Então, é desse jeito. Então, hoje é dia 25, né, um domingo, e iremos então iniciar Provérbios 25 no dia de hoje. O tema eu vou escrever aqui, para depois eu não esquecer e fazer no meio da live. Vou colocar aqui, Provérbios 25, a importância do autocontrole.
importância do autocontrole. Vou fixar aqui o comentário. Isso, fixei. Eu ainda tô um pouco gripada, minha voz ainda tá um pouco anasalada, tá? Mas hoje eu estou melhor do que ontem. Ontem tava uma cachoeira descendo aqui. Mas hoje, graças a Deus, já não tomei nem remédio hoje. Tô só na base da água, do líquido. Mas vai dar certo, né? Vamos então fechar os nossos olhos pra gente orar? Deixa eu aumentar o louvor aqui pra gente orar. Deus abençoe a nossa oração. Senhor, meu Deus, mais uma vez me apresento diante do Senhor, clamando a Ti pelo poder do sangue de Jesus, pedindo ao Senhor uma bênção em favor das nossas vidas, para que o Senhor esteja, ó Deus, usando a minha vida nas Tuas mãos, nesse dia de hoje, que vamos estudar o capítulo 25 de Provérbios, que o Senhor esteja falando através da minha vida, usando a minha vida nas Tuas mãos, usando, ó Pai, as minhas palavras, usando todo o entendimento que o Senhor tem trazido a mim, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada ouvido, cada lar que vai entrar a Tua palavra nesta tarde, que o Senhor esteja trazendo consciência, trazendo, meu Pai, mudança de vida, mudança de hábito, que o Teu Espírito Santo possa conduzir toda essa live, que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que chegue ao coração daquelas vidas que estão necessitadas de ouvir a palavra de hoje. O Senhor conhece o coração de cada um, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe quem precisa de ouvir a Tua palavra. Abençoe, meu Deus, cada lar que vai receber a Tua palavra, que não seja hoje, mas que seja em outro dia, mas que nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia e o Senhor tem abençoado grandemente as nossas vidas. Muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nós. Nós pedimos que fique conosco aqui nessa live, que abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Nós clamamos assim a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então nós vamos começar aqui. Já pegou a sua Bíblia, pegou seu caderno, pegou sua caneta pra gente começar? Porque sempre tem muita coisa pra gente anotar, hein? Sempre tem coisa para anotar. Quem quiser compartilhar a live, aqui debaixo, aqui, olha, no cantinho do seu celular, tem um aviãozinho. Você pode compartilhar a live com quem que você ama, com quem que você sabe que precisa de ouvir a voz do Senhor, quem precisa de estar aprendendo a palavra do Senhor, né? Vou compartilhar aqui com algumas pessoas, para que a palavra do Senhor possa chegar onde a gente não consegue chegar, né? Vamos começar então? Então vamos lá, o versículo 1, hein, de Provérbios 25. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Que bênção, né? A glória de Deus é aquelas coisas que Ele sabe, mas que Ele não nos revela. Nós respeitamos, nós amamos, nós adoramos a Deus, nós confiamos nele, porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todos os nossos caminhos e tudo que Ele sabe, Ele já vê lá na frente a nossa vida e nós não temos esse conhecimento. Então, por nós não sabermos o dia de amanhã, por nós não sabermos nada que vai nos acontecer, nada que vai acontecer daqui a 1 minuto, nós tememos a Ele, nós confiamos nele, a glória dele está nesse conhecimento da nossa vida e de tudo. E nós, tão pequeninos, né, não conhecemos um palmo na frente do nosso nariz, nós damos a Ele toda a honra e toda a glória, porque todo o poder está nas mãos dele. Então a glória de Deus está em ocultar certas coisas de nós, não nos dar de bandeja tudo o que vai acontecer, não nos mostrar qual que é o nosso dia de amanhã. Algumas coisas Ele nos revela, mas algumas coisas Ele não nos mostra, não é? Aí está a glória dele. E tentar descobri-las, tentar descobrir essas coisas que Deus sabe, mas que a gente ainda não sabe, é a glória dos reis. Então muitas pessoas
importantes, que têm um legado aí, que têm assim uma vida de temor, de comunhão com Deus, também são respeitadas. Por quê? Porque, vou espirrar. Ai, Jesus. São respeitadas porque têm uma intimidade com Deus, têm uma intimidade em oração, e Deus revela a elas as coisas que são ocultas, né? Então elas buscam, Deus revela. Se nós também buscarmos, tivermos uma vida de intimidade com Deus, de constante oração, de busca mesmo, de uma entrega total, né, de dependência total, Deus também irá nos mostrar aquilo que Ele deseja nos mostrar. Então, nós, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo limitados, se nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor em uma constante busca, em fervente oração, de joelhos, temos essa busca profunda, Deus também tem prazer de nos revelar aquilo que está oculto aos nossos olhos. Amém, Mary, amém. Ontem e hoje estou aqui só no líquido, na vitamina, amém, mas vai dar certo. Ontem estava pior, hoje graças a Deus já estou melhor. Então agora vamos ler o versículo 3. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Naquela época, eles não tinham noção de medida, era pouco recurso, né? Imagina medir a altura do céu naquela época sem ter condições, assim, sem ter tecnologia, e medir o quanto a terra era profunda. Imagina. Ainda mais hoje nós temos assim muita tecnologia, mas ainda a gente não consegue ter certeza, né, da altura do céu, não tem como a gente medir, e nem a profundidade da terra. Mas aqui ele nos diz que dessa forma que a gente não consegue medir nem a altura do céu, nem a profundidade da terra, assim é o coração dos reis. Aqui dos reis é aqueles que têm poder, né, das autoridades, e é insondável. Então, da mesma forma que nós não conseguimos medir, nós não conseguimos medir o coração das pessoas. Somente Deus é capaz de ter a medida do céu, a profundidade da terra, e medir o coração das pessoas, o coração dos nossos governantes, o coração das nossas autoridades, o coração dos líderes, né, que nós temos. É uma terra que somente Deus conhece. Então somente Ele tem essa medida, somente Ele consegue sondar, somente Ele consegue saber o que se passa no coração do ser humano, o que está ali dentro. Nós não temos acesso a isso, nós não temos uma forma de medir, né? O 4. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives, ou aqui fala, ou aí surge um vaso da parte do ourives. Então, quando se retira a escória da prata, na prata se tem um material para o ourives fazer um vaso, né? E quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Olha esse versículo. As más companhias corrompem, né, os bons costumes, os bons comportamentos. Então, toda vida que uma pessoa ímpia, uma pessoa perversa, está no meio de uma equipe, está no meio de uma comunidade, está no meio de um trabalho, está no meio de um grupo de amigos, a mesma forma que a gente precisa tirar a escória, aquele material que não serve, da prata, nós temos que tirar o ímpio do meio, porque senão ele vai corromper toda a equipe, vai corromper os bons costumes, vai corromper aquilo que você faz, vai tirar a gente do foco, vai tirar a gente do caminho. Então a palavra, ela é muito certa, né? Há mais de 3.000 anos isso aqui está escrito, e olha só, hoje em dia a gente vê, é como se fosse uma batata corrompendo as outras batatas do saco.
É como se fosse uma batata podre apodrecendo todas as outras, uma laranja podre no cesto apodrecendo todos os outros. Nós precisamos retirar o ímpio do meio da presença do rei e fazer com que a justiça firme no seu trono. Então, sempre que eu e você identificarmos uma pessoa com um comportamento perverso, uma pessoa ímpia, uma pessoa que só mente, uma pessoa que só faz coisas ilegais, que só faz coisas erradas, nós precisamos identificar essas pessoas e retirá-las do meio do que a gente está exercendo. Por quê? Porque a justiça não vai se firmar num lugar onde tem uma pessoa dessa forma. Nós precisamos retirá-la para que os nossos bons costumes, as coisas que a gente faz, não se perca. Agora vamos no versículo 6. Não se engrandeça na presença do rei. Não reivindique lugar entre os homens importantes. Gente, isso aqui é muito certo, né? É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Isso aqui é muito certo. Então, nós não devemos nos engrandecer na presença de ninguém. Imagina, a gente fica lá, porque eu sou muito boa, eu sou muito santa, eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz, eu sou muito forte, eu sou muito inteligente, eu sou uma mãe maravilhosa, eu sou uma esposa maravilhosa, eu sou uma empresária de sucesso, eu faço isso, eu tenho tantos seguidores no Instagram, eu tenho tantos mil na minha conta, eu tenho tantas faculdades. Você já imagina? Não se engrandeça na presença do rei. Você não precisa ficar se engrandecendo na presença das autoridades. Você não precisa ficar se engrandecendo na frente das pessoas de autoridade, porque se você está no meio delas, é porque você foi escolhido para estar lá. Ao final de contas, elas já sabem quem você é, né? Elas já sabem por que você está lá. Elas te convidaram para estar na presença delas. Por quê? Porque elas conhecem o que você faz, conhecem o que você é. Então, quanto mais você ficar se engrandecendo e ficar falando de você dessa forma, só vai gerar nelas, às vezes, um desconforto. Vai pensar assim, nossa, aquela pessoa ali tem problema com autoafirmação. Precisa estar falando para ela o tempo inteiro o que ela é, porque ela tem problema de saber o valor dela. Então, ela precisa de estar falando o tempo inteiro o que ela é, para ela se autoafirmar. Vai acabar acabando com a sua reputação. Então, ao invés de estar fazendo um bem para você, você está cavando ali uma cova, né? É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que se humilhá-lo diante de uma autoridade. Então, olha só, é melhor você ficar no seu lugar de humilde, se colocar na posição de humilde e o rei reconhecer quem você é. O rei aqui é uma autoridade, né? Reconhecer o seu trabalho, te chamar para fazer parte de um trabalho maior, reconhecer a sua posição de sábio e te colocar em uma posição de destaque. É melhor que as autoridades encontrem você no seu lugar de humildade, fazendo tudo do melhor jeito que você pode, com coração grato, com coração disposto, mas na humildade, do que você subir lá no palco e o rei falar que dá licença, porque eu vou ter que receber uma outra pessoa aqui, você não é apto para esse trabalho, então você podia descer e eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Olha só, é isso que está falando aqui. Ao invés do que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Então é melhor alguém de autoridade te convidar para fazer um trabalho porque viu que você estava fazendo com excelência, do que tirar você de uma posição que você achava que estava muito grande, muito importante, e o rei fazer você descer da posição que você estava. É mais humilhante, né? Agora, 8. Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Hoje a gente sabe que uma pessoa inteligente, ela fica fora de confusão, né? Quanto mais inteligente a pessoa é, menos ela quer problema com a justiça, menos ela quer abrir processo, menos ela quer processar, menos ela quer arrumar confusão com o outro. Agora, não leve precipitadamente ao tribunal. Se você precisar de chegar ao ponto de fazer uma coisa dessa, que você tarde em fazer isso, que você reúna tudo que precisar, que você faça consciente, que seja assim o último recurso para você,
que não seja o primeiro, não seja precipitadamente, né? Levar ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Imagina você, acontece alguma coisa, você chega lá, já leva no tribunal, você já não tem prova suficiente, chega uma outra pessoa com uma prova que te desmascara, aí além de ter gastado sua energia, ter colocado uma coisa precipitadamente, sem saber do que você estava fazendo, você ainda vai ser desacreditado. Às vezes você estava até falando verdade, às vezes você estava falando exatamente o que aconteceu. Às vezes a pessoa realmente te injustiçou, mas você vai precipitadamente, sem organizar as coisas, sem pensar, sem levar até sem esperar até o último recurso. Quando chega lá, alguém vem e te desarma, e às vezes aquilo que era verdade vai ser uma injustiça, você vai perder, né, a sua causa. Isso vale não só para tribunal, mas vale também para reuniões, vale para coisas dentro da família, que às vezes a gente quer levar precipitadamente um assunto para ser resolvido sem saber exatamente o fundamento daquilo. Chega lá, às vezes a gente está certo e aquilo vem de forma errada porque a gente foi precipitado, vem outra pessoa com outra fala e aí acaba não acontecendo o que poderia ser uma bênção, torna-se uma coisa ruim, né? O 9. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Gente, olha isso. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer resolver as coisas dando recado na internet para os outros. Vocês já viram gente assim? Que chega aqui na internet e começa a falar assim: mas tem gente que fala isso, isso, isso e isso. Aí começa a dar recadinho na internet de coisas que ela poderia resolver pessoalmente com a quem ela está se referindo, né? Então, se você for esse tipo de pessoa, que a partir de hoje você não faça isso mais. Procure resolver sua causa diretamente com quem te feriu. Diretamente com quem arrumou com você essa confusão, com quem você se indispôs. Procure resolver diretamente na fonte do seu problema. Se é alguém da sua empresa, vai na fonte, vai na pessoa que te distratou. Se é alguém da sua família, não fica fazendo aquele motim de confusão em volta, falando primeiro com todo mundo o que aconteceu, para na última chegar na pessoa que te feriu. Se é na igreja, muito acontece isso na igreja também, já vi muito disso. A pessoa começa falando mal daquilo que ela está achando mal com um monte de gente, ao invés de chegar na fonte do problema. Olha aqui, a Bíblia essa parte escrita mais de 3.000 anos atrás, e olha como que isso acontece hoje nos nossos dias. Como se a gente estudasse a palavra, a gente faria menos coisa errada, né? Então, sempre que a gente tiver uma confusão, primeira coisa, resolver com quem nos feriu. Resolver com quem é a fonte daquele problema. Quantas vezes eu mesma já fiz isso aqui de forma errada? Ao invés de chegar em quem me feriu, primeiro falei com um, depois falei com outro, porque a gente quando tá ferido quer falar, né? Aí vai fala com um que não vai resolver seu problema, porque não é ele que te machucou. Aí vai fala com outro: nossa, você acredita que fulano fez isso, isso e isso comigo? Olha, pra que vai falar uma coisa dessa, gente? Quanta falta de sabedoria eu tinha na minha vida. Hoje não, graças a Deus, hoje eu vou em quem eu preciso ir. Graças a Deus, o Senhor tem me mudado, me moldado, colocado palavras sábias na minha boca para que eu obedeça, né, os princípios que está na palavra e ensine isso também aqui na minha casa. E não revele o segredo de outra pessoa. Quando a gente está com raiva de alguém, quando alguém fere a gente, qual que é a primeira coisa que você quer fazer? É contar o segredo que você sabe daquela pessoa. Por quê? Porque você acha que fazendo isso você está expondo a outra pessoa ao ridículo, né? Expondo e humilhando a outra pessoa. Só que quando sai da sua boca, você se torna escravo daquilo que você falou. Quando você fala o segredo de alguém com a intenção de humilhar aquela pessoa, de mostrar que aquela pessoa é ruim, de que aquela pessoa também faz coisas erradas, você se tornou escravo daquilo que você falou. E se você se tornou escravo, aquela pessoa que ouviu tem o total direito de te defamar, de levar a conversa que você falou para longe, de falar distorcidamente aquilo que você falou. Então você se tornou escravo daquela pessoa que você contou esse segredo.
Enquanto está dentro da sua boca, você é dono, você é senhor do que você pensa. Mas saiu da boca para fora, você se tornou escravo daquela pessoa que você contou essa fofoca. Então isso vale para fofoca, vale para mentira, vale para problema mal resolvido. Vai na fonte e não revele o segredo de quem te feriu para ninguém, porque senão você vai se tornar escravo e aquela pessoa tem total direito de falar mal de você quando ela quiser, porque você já deu uma brecha, né? Caso contrário, é o 10. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Olha só o 10, o que o 10 fala? Quem ouvir você vai poder recriminar você por ter contado o segredo de outra pessoa lá, ó, fofoqueiro, ficou com raiva do fulano, saiu contando o segredo dele para todo mundo. E você jamais, a Bíblia fala jamais, você jamais perderá a sua má reputação. Então a sua notícia vai correr pela boca de todo mundo por tempos e tempos e tempos, e todo mundo vai lembrar que quando você ficou com raiva daquela pessoa, você foi lá e falou todos os segredos dela para os outros, e a sua reputação vai ser manchada e você jamais perderá essa má reputação. Por quê? Uma palavra lançada, ela não volta para dentro da sua boca. Uma palavra que sai, você não consegue engolir ela de volta. Saiu, acabou. Você falou, acabou. Contou o segredo do outro que te magoou, acabou, voltou. Acabou, não tem jeito mais de você engolir aquilo, de você falar que era mentira, de você desfalar o que você falou. Então pensa bem, se você não quiser que a sua reputação jamais se perca, pensa bem quando alguém te ferir antes de você contar o segredo dessa pessoa. É bíblico e é uma promessa, e se está aqui é porque vai acontecer. Agora o 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata ou moldura de prata. Gente, olha isso. Mais uma vez Salomão falando para a gente guardar a nossa língua, né? Pensa nisso. A palavra proferida no tempo certo, você falar na hora certa, pensa bem, é você falar na hora certa, é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Imagina frutas de ouro. Imagina uvas toda de ouro numa moldura, que coisa mais linda que não seria. Imagina maçãs toda de ouro em uma moldura. Não é uma coisa que chama atenção, não é uma coisa linda de se ver? Então, quando eu e você falamos pouco, mas quando nós falamos a coisa certa, a nossa palavra será como uma coisa linda, uma coisa perfeita de se ouvir, uma coisa agradável de se ouvir, uma escultura de prata, uma fruta coberta de prata, imagina? É uma coisa linda de se ver, vai ser agradável aos olhos de quem ouvir. Então, só da gente ficar calado, a gente já se passa como sábio. E se a gente ficar calado e ainda na hora de falar uma palavra certa, nós vamos ter aquilo que a gente falou vai ter valia, vai ter valor, vai ter uma riqueza naquilo. O Tess colocou a importância do que falar, e quando falar tem peso de ouro e prata. Isso mesmo, é rico, não é? A sabedoria, uma palavra sábia, ela tem mais valor do que o ouro, mais valor do que a prata. Por isso ela tem que ser buscada. Porque ela tem mais valor do que o ouro, do que a prata. E quando eu e você falamos pouco e falamos coisas certas na hora certa, é uma riqueza, é gostoso de se ouvir, vai trazer a cura, vai trazer a resolução de problemas, vai trazer, vai acabar com guerras, não é? Vai resolver problemas. Então essa é a importância da gente saber o que fala. Então essas palavras vão impressionar, vão chamar a atenção, e a sabedoria precisa ser buscada, né? Mas você não acha ela em qualquer lugar. Para você saber o que falar e falar na hora certa, você precisa de buscar na fonte, gente. E a fonte é a palavra de Deus.
É você estar em cultos de adoração a Deus, é você estar em ambientes onde a sabedoria é ministrada, é você adquirir conhecimento, né? Buscar em livros, estar em constante cursos, em ambientes onde você vai ter contato com pessoas sábias, você vai receber palavras de sabedoria para você desenvolver esse dom que é de Deus. Não vai ser no bar da esquina, não vai ser na rua no meio dos amigos, não vai ser lá na praia jogando vôlei, não vai ser no meio de uma roda de pessoas falando mal do outro, não vai ser nesses lugares que vai estar a sabedoria. Ela é difícil de ser encontrada, ela é mais profunda do que quando você vai buscar ouro, procurando ouro no meio nos ourives lá. Ela é mais profunda do que isso. Então, não é em qualquer lugar, num lugar raso que você vai encontrar. Vamos ler o 12? Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Olha isso! Quando alguém quer aprender alguma coisa de verdade, o conselho de um sábio e a repreensão de um sábio tem esse valor. O valor da prata, o valor do ouro. Se você realmente quer mudar o nível que você vive, se você quer um crescimento acelerado em todas as áreas da sua vida, você precisa andar com pessoas sábias. Mas andar com pessoas sábias não quer dizer que você só vai ouvir coitadinho, vem cá, te amo, você tá certo, não é isso não. Porque você vai ouvir coisas que você não gosta, porque você vai ouvir correções, vai ouvir repreensões, vai ouvir conselhos que vão te tirar da zona de conforto, vai ouvir conselhos que vão te doer, porque você vai ser colocado em frente à verdade. Então, toda vida que eu e você somos expostos a andar com pessoas de sabedoria, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para crescimento. Por quê? Porque quando eu estou disposta a crescer, eu vou abrir o meu coração para receber conselhos, para receber exortação, para receber correção. Quem ama ser corrigido tem um crescimento acelerado. Porque tudo aquilo que te tira da zona de conforto, que te tira de uma coisa errada talvez que você faz, vai te mostrar o caminho certo. Se você tiver mentores, guias, líderes espirituais, pessoas acima de você com liderança, que vão te mostrar o caminho certo, essas pessoas vão te ensinar. E às vezes a forma de ensinar a gente não é falando que a gente está fazendo certo, que a gente está fazendo, mas é mostrar o caminho certo. Ó, Oliane, isso aqui que você fez não foi legal. Já que você está buscando crescer espiritualmente, eu acho que esse caminho aqui é melhor para você. Se eu fosse você, não faria dessa forma. Às vezes vai me doer, por quê? Porque é uma coisa que vai me tirar da zona de conforto, mas o final daquilo eu sei que é para o meu crescimento. Então, por isso que o valor é de ouro, valor de prata. A busca pelo conhecimento, a busca de ouvir conselhos, a busca de ser exortado, né? Quem quer sabedoria, gente, tem que amar a exortação, tem que amar a correção. Por isso que nem sempre todo mundo está disposto a crescer. Não é todo mundo que está disposto a ter sabedoria mesmo, não. São poucos, né? Porque não é fácil. Tem pessoas que têm orgulho tão grande no coração que ninguém pode corrigi-los. A própria palavra nos ensinou isso nesses dias, né? Que nós não devemos corrigir pessoas insensatas, pessoas tolas, pessoas zombadoras, que essas pessoas elas não estão buscando conhecimento, mas nós temos que corrigir as pessoas que estão buscando sabedoria. Por quê? Porque ela vai te amar para sempre por você ter corrigido ela. Vamos no 13. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Então, cuidado com quem tem sido seus mensageiros. Cuidado com quem tem levado as suas mensagens. Por quê? Porque ele precisa revigorar o ânimo e não destruir, e não causar feridas, e não causar morte.
Então, como o frescor da neve na época da colheita, uma coisa agradável, uma coisa esperada, uma coisa desejada, uma coisa deliciosa, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Olha só que bênção. 14. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Então, paciência, anota no seu caderninho se você tiver com seu caderninho aí. Paciência mais linguagem correta é igual a tudo é possível. É um esquema, tá? Deixa eu beber uma água. Anotaram, gente? Paciência mais linguagem correta é igual a tudo é possível. Por que que isso pode virar até um esquema? Por quê? Porque com muita paciência pode se convencer a autoridade. Com muita paciência, com um falar brando, a língua branda quebra até os ossos. Se você não sabe se comunicar de forma branda, se você não tem paciência para se comunicar, se você é uma pessoa estourada, uma pessoa que quando abre a boca já sai metralhando assim, ó, todo mundo com o que você fala. Se você é essa pessoa que não tem autocontrole na hora de falar, que na hora que você abre a boca, metade já caiu do lado direito e outra metade cai pro lado esquerdo. Vocês conhecem gente assim? Que quando vai falar alguma coisa com alguém, corrigir alguém, já sai com a espada cortando e saindo sangue voando para tudo quanto é lado? A palavra nos diz que nós precisamos ter paciência para convencer uma autoridade e uma língua branda. Um falar paciente, um falar calmo, porque isso quebra até os ossos. Qualquer coisa você consegue se você tiver paciência e uma linguagem correta. Por isso nós precisamos de inteligência emocional, por isso nós precisamos estudar as nossas emoções. Se você é essa pessoa que abre a boca já fere a metade que está do seu lado, porque você é grossa, ou você é grosso, você é arrogante, você é muito ríspido, você é uma pessoa que não tem amor nas palavras, as palavras não destilam mel, não saem cura da sua boca. Se quando alguém fala com você, você já falou o alfabeto inteiro, você não entra nesse versículo aqui. Então, para você as coisas vão ser muito mais difíceis. Você vai ter muito mais dificuldade de conseguir o que você quer com alguém. Você não consegue convencer pessoas de fazer o que você quer por causa do seu jeito arrogante, grosseiro, duro de falar. Então, muitas oportunidades na vida você pode perder por causa do seu falar grosseiro. Mas se você tiver uma linguagem paciente e branda, tudo vai ser possível. O Eric tem uma frase que ele usa muito, que fala assim: paciência e perseverança é o segredo de uma grande conquista, né? Nós precisamos ser pacientes para saber esperar o tempo certo, precisamos ser pacientes para conversar com as pessoas, precisamos ser pacientes para liderar equipes, para liderar membros na igreja, para liderar a nossa família. Nós precisamos de paciência em todo lugar. Já pensou um líder de igreja ser uma pessoa grossa e arrogante que não sabe conversar? Ao invés de fazer os irmãos terem vida, vai fazer os irmãos morrerem espiritualmente. Então nós precisamos ter um falar doce, um falar brando, toda a situação da nossa vida. Agora, o 16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e vomite. Olha só. Então, se você achar uma coisa que você gosta demais, se você achar, não falou aqui se você comprar. Por quê? Porque quando a gente compra, sai do nosso bolso, então a gente compra na medida que a gente pode pagar, né? Tudo que você vai comprar, você compra na medida que você pode pagar. Mas aqui na palavra, falou se você achar, se você encontrar, se você achar porque é de graça, se você encontrar porque é de graça. Então, se você encontrar mel,
Coma apenas o suficiente. Então aqui está falando que coisas boas, nós não precisamos talvez pagar por elas, mas elas nos dão prazer. Então às vezes nós encontramos prazeres de graça que nós não temos que pagar por eles e nós exageramos em usá-los e aquilo perde o prazer na nossa vida. E a nossa vida é feita de prazer, o ser humano é movido para fuga da dor e busca de prazer, né? Então, às vezes por ser de graça, você vai usar deliberadamente aquilo que te dá prazer e você vai enjoar daquilo, você vai vomitar aquilo. E vomitar é assim, você tá tão cheio, tão saciado daquilo, que você não quer nem ver aquilo mais na sua frente. Quando eu tava grávida da Larissa, vou contar uma coisa aqui pra vocês, gente. Lá vem, né? Mas quando eu tava grávida da Larissa, eu tinha uma vontade de comer arroz com sardinha. Pensa, vocês comem arroz com sardinha? Olha como que eu comi o arroz. O Eric ia pra faculdade, eu tinha que fazer janta todo dia. Por quê? Porque ele tinha que levar marmita, né? Dinheiro não dá pra almoçar no restaurante. O tempo, tem vezes que a gente lembra, a gente tem as experiências, né? Graças a Deus. Mas ele tinha que levar marmita todo dia. Então eu tinha que chegar do culto, fazer comida todo dia, porque ele tava na faculdade, ele ia chegar da faculdade morto de fome, e eu grávida, né? E aí eu tirava a marmita dele pra ele levar no outro dia, mas aí, gente, eu comi tanto arroz com sardinha, mas tanto arroz com sardinha, que tinha dia, que eu lembro hoje disso, tinha dia que eu não conseguia esperar o arroz terminar de cozinhar. Sabe quando você coloca a segunda água do arroz? E aí o arroz, na hora que eu olhava por cima, que o arroz já tava assim mais cozido, eu pegava aquele arroz e ainda tava assim um pouquinho molhado. Gente, agora veio a pior parte, tá? Eu virava a lata de sardinha cheia, do jeito que eu abria aquela lata de sardinha, eu virava ela naquele prato de arroz. E eu comia, parecendo assim que eu tava comendo a coisa mais gostosa desse universo, sabe? E eu comi isso a minha gravidez quase toda. Vocês acham que hoje eu consigo comer arroz com sardinha? Não consigo. Eu só de falar, eu já sinto assim uma coisa assim na minha garganta, porque me enjoei daquilo, então eu não consigo mais comer o arroz com sardinha. Às vezes, muito às vezes, eu compro, né, e deixo aqui em casa, mas eu não consigo misturar ela, sabe, mais, porque eu lembro do tanto que eu comi, eu lembro do enjoo hoje. Então, é tipo isso, quando você acha alguma coisa que te dá muito prazer, se você usar deliberadamente aquilo, vai parar de te dar prazer. Então você vai perder o sentido naquilo. É isso que está falando aqui nesse versículo. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente. Então se você gosta de alguma coisa, te dá prazer, aquilo não é pago, é de graça, usa, come, faça apenas o suficiente para que você não enjoa, para que você não fique enjoado e vomite. Às vezes você gosta tanto de alguém que você quer ir na casa dela todo dia. Vai acontecer o que está escrito nesse versículo aqui. Você vai enjoar, às vezes aquela pessoa que você gostava tanto, você já começa a ver 1000 defeitos nela, você já não quer ficar nem mais perto dela. Não é mais ou menos assim? Às vezes você gosta tanto de um hino igual eu, né? Tem 2 hinos aqui que se for olhar, roda ele o dia inteiro. Eu preciso até vigiar nisso, deixar pelo menos uma semana sem ouvir, né? Pra eu não perder o prazer de ouvir, que eu amo tanto ouvir esses 2 louvores. Se eu ficar ouvindo ele 24 horas no dia, rapidinho eu vou perder o prazer neles também. Então é isso que está falando aqui no versículo 16. Agora no 17. Outra coisa. Muita gente usa o dinheiro, porque o dinheiro já tem tanto dinheiro na vida dele, que ele começa a usar o dinheiro dessa forma, deliberadamente. E aí ele perde o prazer já, porque tem tanto, já não tem mais nada que ele quer. Aí ele começa a usar o dinheiro para coisas que não dão mais prazer a ele. Aí começa a queimar dinheiro, começa a comprar submarino, né, e ver Titanic, aí acaba morrendo todo mundo. É uma forma de vomitar aquilo que você ficou enjoada, que tinha tanto dinheiro, aquele povo lá que foi naquele submarino ver o Titanic, tanto dinheiro, e não tinha mais onde enfiar o dinheiro, foi lá fazer aquilo lá.
Então muita gente, quando chega num patamar da vida que tem tanto dinheiro, já não sabe mais o que fazer com o dinheiro, começa a fazer coisas que colocam em risco até a própria vida e que enjoam, né? Não tem mais o que fazer. O 17. Não faça visita frequente à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Olha, um pouco do que ele falou no de cima, é mais ou menos complementar a esse, né? Então tem gente, aqui a Bíblia é muito clara, né? Não faça visitas frequentes na casa do vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Muitas vezes a gente gosta de pessoas e a gente quer ficar muito perto, quer encontrar muito, quer ficar muito junto, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Tudo que é demais enjoa, tudo que é demais causa ânsia de vômito, como falou no versículo anterior aqui. Então nós temos que ter sabedoria para isso, ter equilíbrio para usufruir das coisas que a gente gosta. O 18. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. E isso é verdade. As pessoas que mentem, a mentira, a falsa testemunha aqui, que testemunha falsamente contra o seu próximo, é como alguém que fere, que mata, que causa feridas destruidoras, né, na vida das pessoas. E isso é muito perigoso hoje em dia. Hoje, com a rede social, isso aí tornou-se assim, deliberado, né? Tem pessoas que suicidam por causa de mentiras da internet que ele não consegue provar. E aí a pessoa já não tem um controle emocional, já não tem uma vida com Deus, aí não sabe o que vai fazer da vida, acaba tirando a sua própria vida. Então, Deus odeia falsas testemunhas. Uma flecha aguda, uma flecha que enfia até o profundo do seu coração, é a pessoa que dá falso testemunho contra o seu próximo, que fala de coisa que você não viu, que fala mentiras, espalha mentiras das pessoas. São pessoas que vêm para matar. O fofoqueiro é uma pessoa que está aqui na Bíblia, Deus odeia, não compactua com fofoca. Essa pessoa fere as outras pessoas. Ela tira a paz das pessoas, tira o sono das pessoas. Contar fofoca dá prazer em quem está contando, dá prazer para outras pessoas que estão ouvindo, mas isso é abominável aos olhos do Senhor. Nós precisamos vigiar a nossa língua. O 19. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Então, na hora da dificuldade, no dia da aflição, nós não podemos confiar em qualquer pessoa, né? Nós não podemos confiar no hipócrita, nós não podemos confiar em pessoas que não são verdadeiras. Por quê? Porque eles não irão nos trazer nenhum benefício. Como um dente estragado na boca. Para que serve um dente estragado na boca, gente? Me fala. Para causar dor, né? Não funciona para nada, só causa dor, só faz você passar raiva. Ou pé deslocado. Pé deslocado também causa dor, você não consegue pisar com ele, não funciona. Então, não funciona e te causa dor você confiar em uma pessoa hipócrita. Não confie em pessoas que você não conhece a índole delas. Confie em pessoas de sabedoria, pessoas que têm temor, pessoas que têm uma vida com Deus. O 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida? Jesus, tirar a roupa num dia de frio. Minha sogra lá na roça que eu diga. O dia que tá muito frio lá, a gente não quer nem tomar banho, tá? Misericórdia. Ai, meu Deus, é igual aqueles países que o povo fica uma semana sem tomar banho usando só lenço, né? Tirar a roupa no dia de frio é difícil, né? Mas é necessário. Ou derramar vinagre numa ferida, vai doer demais da conta. É cantar com o coração entristecido. Nós cantamos com o coração entristecido porque nós precisamos de alegrar a nossa alma, né? Mesmo com vontade de chorar, mesmo com vontade de enfiar no quarto, enfiar debaixo da coberta e ficar lá chorando, porque a gente está triste, mas a gente sabe que precisa cantar, porque quando a gente canta, a nossa alma se alegra, a gente esquece as coisas ruins que está passando, né? A gente renova a nossa mente, a gente tira o foco do problema, então a gente tem que estar sempre louvando a Deus. 21.
Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Olha só, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Nossa, esse 21 e 22 é muito poderoso, mas é muito poderoso. Quando você faz o bem para a pessoa que te machucou, para a pessoa que te fez mal, para a pessoa que falou mal de você, que passou a perna em você, que fez uma ferida em você, quando você faz o bem para essa pessoa, você vai deixar a consciência dele aqui, acumular brasa viva sobre a cabeça dele. Você vai deixar a consciência dele pegando fogo, sabe por quê? Porque o que ele esperava de você é que você pagasse o mal com o mal. Ele esperava isso de você. Por quê? Porque ele te fez mal. Então ele já imagina que você também fará o mal contra ele. Mas quando você vê uma pessoa que te feriu, te machucou, e você vai lá e paga com o bem aquilo que ele fez, a consciência dele vai ferver. E vai vir uma culpa, né, naquela mente. Ele vai pensar, ele vai ter arrependimento, vai ferver mesmo a cabeça dele, vai ficar com brasas ali na cabeça, porque ele não consegue assimilar aquilo, porque se fosse ele pagaria com a mesma moeda, né? Ele jamais esperaria uma atitude dessa vinda de uma pessoa que ele machucou, porque o ser humano, ele quer vingar, ele quer a vingança, né? Então o ser humano é natural dele pagar o mal com o mal. Isso aí em qualquer lugar da vida. A pessoa que entende que ela recebeu de Deus uma oportunidade, quando alguém te fez mal, e você tem a oportunidade de pagar com o bem, é uma oportunidade do céu para você subir um degrau no seu nível de comunhão com Deus, no seu nível de servo de Deus, no seu nível espiritual. Quando você entende que alguém te magoa e você tem a oportunidade de pagar aquilo ali com bem, gente, é uma oportunidade do céu. Aproveita para você aperfeiçoar seu relacionamento com Deus. Não fica de briguinha, de raivinha, de orgulhinho. Ah, não posso, me fez mal, vou pagar com mal, não merece minha ajuda. Claro, gente, não merece mesmo não, mas é uma oportunidade que Deus está te dando de mostrar que você evoluiu. Você evoluiu, você está um degrau acima dele. Você não paga o mal com o mal, porque você entendeu que Deus irá... e o Senhor, é o Senhor, não é ele não, E o Senhor recompensará você. Então pensa na recompensa, esquece o coleguinha que te magoou. Esquece dele, foca lá na recompensa. Se eu vou ser recompensado, me dá aqui essa oportunidade, porque essa oportunidade é de ouro. Se tem alguém que te magoou aí, você sabe que ele está passando necessidade, você sabe que ele está precisando de alguma coisa, você sabe que você pode pagar com o bem aquilo que ele te fez, agarra essa oportunidade com a sua mão hoje, porque tem recompensa para você de Deus nisso. Você vai subir um degrau no seu nível de intimidade com Deus. É a única oportunidade que a gente tem de fazer o bem para quem nos feriu. Né? Não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Vamos agora no 23. Como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida traz o olhar irritado. Quem fala mentira ou quem é falso, fala a falsidade das pessoas, é uma pessoa que com o rosto mostra uma coisa, mas dentro do coração ele está guardando aquela raiva sobre aquele assunto. É uma pessoa que atrai a ira para ele mesmo, não é? Traz o olhar irritado. Com certeza, ele atrai para ele sentimentos ruins, situações ruins, recompensas ruins, não terá amizades boas, só tá plantando coisa ruim, né? Por quê? Porque é a língua fingida. Ninguém gosta, ninguém ama, só desprezam. Agora o 24.
Melhor é viver num canto, sob o telhado. Ai, ai, ai. Agora, ó, olha de que nós vamos falar aqui, hein? Melhor é viver num canto sobre o telhado. Imagina você viver num canto sobre um telhadinho em cima da sua cabeça, hein? Do que repartir uma casa inteira com uma mulher briguenta. Mulheres, mulheres, minhas mulheres lindas desse Instagram. Deus conhece o nosso coração. Nós sabemos de todos os desafios que nós passamos, né? Sabemos das nossas múltiplas funções, mas ouçam a palavra do Senhor em nome de Jesus. Ninguém suporta viver do lado de uma mulher que só reclama, que grita com o marido, que briga o dia inteiro, que reclama o dia inteiro, que trata o marido como filho o dia inteiro. Homem nenhum tem prazer de ter uma mulher assim. O próprio Salomão, que teve mais de 700 mulheres, escreveu isso aqui por quê? Porque ele sabia disso aqui de carteirinha. Ele teve muita experiência para escrever isso aqui. É melhor viver num canto sob um telhado do que dividir uma casa com uma mulher briguenta. Não há prazer em estar em casa. O homem que tem uma mulher briguenta prefere ficar na rua o dia inteiro e à noite também, do que chegar em casa e escutar reclamação, briga, faz isso, faz aquilo, você não fez isso, você é um incompetente, você é um desorganizado, você é um preguiçoso, você é um ausente. Imagina a situação. Quem vai ter prazer de ficar numa casa com uma mulher que é uma faladeira, cheia de ladainha, cheia de confusão, brigando? Ninguém suporta isso. Não deixa esse espírito de irritabilidade dominar você. Estude sobre como é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Estude para você saber como uma mulher tem que se portar dentro do lar. Estude para você saber qual é o passo a passo de você ser uma esposa segundo o que a Bíblia instrui. Qual é o legado de uma mulher dentro de um lar? Qual é o papel de uma mulher na vida de um homem? Estude para você saber disso. Para que o seu marido tenha prazer de estar do seu lado dentro de casa. Para que ele não arrume desculpa para sair todos os dias e deixar você sozinha. Para que ele ame estar na sua companhia. No casamento, os dois têm obrigações, deveres e direitos. Mas nós, mulheres, temos sobre nós a bênção de trazer harmonia para o nosso lar. Então essa oportunidade é nossa. Nós não temos que passar ela para os nossos esposos. Foi dado a nós o poder de criar um lar, de criar um ambiente saudável, um ambiente gostoso, de comunhão, de paz, de harmonia, de carinho. Então nós temos sobre nós essa responsabilidade. E dia 31, gente, nós temos um encontro muito especial aqui, tá? Porque é o dia que nós vamos estudar sobre a mulher de Provérbios. Então vamos no 25. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Boas notícias nos trazem alívio, não é? Nós precisamos ser portadores de boas notícias, de boas novas, de coisas que trazem alívio na vida das pessoas. Que você seja esse portador, essa portadora de boas notícias. Que quando você vier vindo lá de longe, as pessoas já tenham prazer de saber que você está chegando, porque da sua boca saem boas notícias. Mas que você jamais seja o portador de fofocas, de destruição, de quem morreu, de quem assassinou o outro, de quem roubou lá não sei aonde. Sabe aquela pessoa que só conta tragédia? Quando você chega perto dela, ela só abre a boca para falar de tragédia? Só abre a boca de falar que tá ruim, que tá faltando? Não seja essa pessoa. É bíblico, olha, como água fresca para uma garganta sedenta é a boa notícia. Então que eu e você sejamos portadores de boas notícias. O 26. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Então o justo não pode fraquejar diante do ímpio. O justo não pode ceder para o ímpio. Porque se ele ceder
Se ele deixar o ímpio dominar e mudar o caráter do justo, ele vai ser uma fonte contaminada. Imagina, nós estamos ligados na fonte, que é Jesus, que é santo. Se você deixa um ímpio contaminar você com tudo de errado que ele faz, você vai ser uma fonte contaminada ou uma nascente poluída. Nós não podemos ser contaminados por este mundo. Nós temos que ser o sal dessa terra. Nós temos que dar sabor e dar vida na vida das pessoas, né? Nós temos que, através da nossa vida, transformar a vida dos outros e não deixar o comportamento ruim do outro me transformar. O 27. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Aqui fala do mel, né? Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Se você é aquela pessoa que fica o tempo inteiro querendo honra para si mesmo, buscando glória para si mesmo, buscando ser homenageado, buscando ser reconhecido, buscando ganhar tapinha nas costas, buscando ser exaltado, não é bom que você faça isso. Comer mel demais não é bom, tudo tem que ter equilíbrio. Tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. E honrar, buscar a própria honra. Isso não agrada a Deus, né? E se você ficar fazendo isso demais, você vai acabar enjoando e perdendo o prazer. 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Agora nós chegamos no tema da nossa live. Como a cidade com seus muros derrubados. Lá, antigamente, a terra era pouco povoada, vocês sabem, né? Quando a Bíblia foi escrita. Então, eles procuravam os montes mais altos para construir as cidades. E lá em cima ficava aquele monte de gente. E eles faziam o que em volta? Fazia muros, né? Muros fortes, muros altos, muros que cabiam casas por cima. E aí eles fortificavam toda aquela cidade ali em volta e ficava lá no cume do monte. E cá de baixo você via os muros, mas você não via o pessoal lá dentro. Você via que tinha uma cidade, né? Você via o muro em volta daquela cidade, você pensava, tem uma cidade ali. Então aqui fala que como cidade com seus muros derrubados. Então é a mesma coisa de você estar cá embaixo olhando lá todo mundo e você já está vendo as pessoas dentro da cidade, está vendo as casas, os muros foram derrubados. São as pessoas que não sabem dominar-se. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque quando eu e você, nós não temos autocontrole, que é o tema que está aqui embaixo no comentário fixado, quando eu e você não temos autocontrole, quando não conseguimos controlar o nosso ser, controlar a nossa língua, controlar o nosso sentimento, controlar a nossa emoção, quando eu e você não temos inteligência emocional, que é colocar a emoção certa, na intensidade certa, na hora certa. Inteligência emocional. Quando eu e você não temos controle das nossas emoções, nós somos exagerados nas nossas emoções, nós não trazemos na mente primeiro, nós somos uma cidade desprotegida. Qualquer pessoa pode entrar no nosso coração e fazer a festa dentro do nosso coração. Qualquer palavra for lançada contra nós vai fazer a festa, vai te dominar, vai acabar com você, vai estragar seu dia, você não vai dormir naquele dia, você vai acabar com a sua semana, vai acabar com seus planos. Não tem essa pessoa? É fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo e nós temos que buscá-lo. Por quê? Porque sem domínio próprio nós não conseguimos controlar o que nós vamos falar, nós acabamos ferindo as pessoas e nós ficamos igual essa cidade aqui, ó, com os muros derrubados. Então as pessoas vão entrar, vão fazer a festa dentro de nós. Lembra, tem gente que fala assim, fulano acabou com o meu dia. Olha só. Acabou com o meu dia por quê? Porque o coração dele não tem autocontrole. Ele estava desprotegido. É uma cidade sem muros. Qualquer um que lançar uma palavra vai destruir o dia dele. Qualquer um que lançar uma palavra vai destruir a semana dele. Vai destruir o humor dele. Talvez ele acordou, tá bem, tá ali, já leu a palavra, foi trabalhar, tá bem. Vem uma notícia
como ele não tem autocontrole, aquela notícia abalou ele de um jeito e acabou o dia dele. Aí ele não consegue pensar, não consegue fazer mais nada, pode ir embora para casa. Então, olha só, o autocontrole, ele nos blinda. Imagina um muro em volta de uma cidade, imagina uma bolha. Você dentro de uma bolha, o seu coração dentro de uma bolha, a sua mente dentro de uma bolha, onde nada vai te atingir. O autocontrole é isso. E o Espírito Santo, ele faz isso conosco. Quando a gente busca a Deus com sabedoria, a sabedoria nos dá esse fruto maravilhoso, que é a gente conseguir controlar, trazer para a mente primeiro, ao invés de trazer para a boca e deixar doer no coração. A gente blinda a nossa mente, né? A gente sabe que aquela ferida não é sobre nós, mas é sobre o problema que está no coração de quem te feriu. Então, se você não controla as suas emoções, se você não tem autocontrole, qualquer um entra e faz a festa. Então, uma mente sem domínio é uma mente frágil, é uma cidade perdida, fadada ao fracasso. Então, a nossa mente, ela precisa ser blindada para a gente não estar fadada ao fracasso, fadada a ser tomada pelos inimigos. Pensa, o quanto é importante a gente buscar autocontrole na nossa vida. Nós precisamos estudar mais, precisamos reter mais o conhecimento e, antes de abrir a boca, deixar passar pela mente, para a gente conseguir controlar as nossas emoções. Não adianta a gente querer tudo a ferro e fogo, a gente querer resolver as coisas do nosso jeito, com a força do nosso braço. Isso não é autocontrole. Uma pessoa com autocontrole é como uma cidade com os muros fortes. Ninguém consegue estragar o dia dela, nenhuma notícia consegue abalar ela. Nada, nem ninguém vai entrar dentro de você e acessar você. Peça a Deus para te dar esse autocontrole, para blindar a sua mente, para você ter controle sobre as suas emoções, para você ter controle dentro do seu lar. Porque às vezes é muito fácil você ter controle fora da sua casa, sabe? Na rua, com pessoas que têm alguma coisa para te dar em troca. Mas a gente acaba pecando, não tendo autocontrole com as pessoas que mais nos amam e que não tem nada para nos dar em troca. Às vezes a nossa família nos ama incondicionalmente e a gente faz uso de máscaras lá fora o dia inteiro, usando autocontrole lá, porque se abrir a boca pode ser despedido, se abrir a boca vai perder cliente, se abrir a boca vai perder dinheiro, se abrir a boca vai ser defamado, se abrir a boca vai criar confusão lá fora. Mas aí na hora que põe o pé dentro de casa, aí arranca, né, aquela máscara e aí vem realmente aquilo que você é. Aí na primeira coisa, deixa eu beber água de novo. Aí na primeira atitude, na primeira oportunidade que tem dentro de casa, já vai soltando todos os cachorros que você prendeu durante o dia dentro de você. Isso não é autocontrole. Você precisa ter autocontrole em todas as situações, dentro de casa e fora de casa. E quem vai nos dar isso é o Espírito Santo. O melhor lugar para a gente treinar é dentro de casa, né? Porque dentro de casa são as pessoas que mais merecem o nosso autocontrole. Se a gente for parar para pensar, dentro de casa é onde a gente deveria exercer o nosso autocontrole, assim, para treinar, fazer isso na rua. Por quê? São as pessoas que mais nos amam, não é? São as pessoas que mais precisam de receber o melhor de nós, que mais precisam de ter aquilo de bom que a gente tem, de acessar o melhor de nós. E aí, treinando dentro de casa, a gente leva para a rua. Isso é não usar máscaras. Você tem usado máscaras? Quais as máscaras você tem usado? Você usa máscaras no seu trabalho? Você usa máscaras na rua com seus amigos? Você usa máscaras na sua igreja? Você usa alguma máscara durante o dia? Ou você tem buscado ser essa pessoa que Provérbios tem nos ensinado? Uma pessoa sábia, que tem autocontrole, que sabe qual o peso das palavras,
que tem uma palavra branda, uma palavra paciente, que a palavra não fere os corações. Eu espero que esses dias estudando Provérbios você se torne uma pessoa melhor, se torne uma pessoa mais controlada, uma pessoa que tenha palavras de sabedoria, que trazem cura para a vida das outras pessoas, que você nunca mais seja um veículo de levar notícias tristes, um veículo de levar fofoca, um veículo de contar segredo dos outros, um veículo de pagar o mal com o mal. Que nesses dias, hoje é 25, nós faltamos só 6 dias para terminar essa série. Nós estamos na reta final, espero que vocês não abandonem o barco, porque tudo que a gente começa, a gente tem que terminar para o nosso cérebro entender que nós temos capacidade para executar uma tarefa do início ao fim, e vocês já são vencedores por estarem até aqui, né? Então, que Deus nos abençoe. Eu já vou agora, nós temos culto, terminar, vou arrumar a Mariana para a gente sair. Vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe o restinho de domingo aí, quem for para a igreja. Quem não for, arruma que dá tempo de ir, tá? Quem não tem plano para ir na igreja hoje, dá tempo de tomar um banho e arrumar aí ainda. Então amanhã, às 9 da manhã, nós estamos aqui juntos, tá? Espero vocês amanhã às 9 da manhã com o capítulo 26. Nós vamos estudar o capítulo 26. Estamos na reta final, hein? Convide seus amigos, compartilhe essa palavra, gente, porque tem tanta gente doente emocionalmente e é uma palavra que está aqui na Bíblia, mas muita gente não lê. Muita gente não tem acesso, sabe, a essa informação ou acha desnecessário, mas compartilha no grupo de família que vocês têm, para que elas sejam alimentadas também, elas tenham acesso à informação, né? Tenham acesso à transformação, que Deus possa usar a vida de vocês, levando a palavra de Deus cada dia mais. Um beijo no coração, fiquem com Deus, daqui a pouco eu tô saindo já, tá? Obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe o restinho de domingo da gente, né? E amanhã a semana já começa, em nome de Jesus. Vou encerrar aqui. Tchau, Técio. Tchau, Natasha. Mas quem tá aqui? Tchau, tchau.